e a negligência, que é não fazer o que devia. Então, esses três elementos, obrigatoriamente, têm que estar presentes para que se caracterize um erro médico. Além disso, existe uma coisa chamada nexo causal. É necessário que se prove que o médico agiu erradamente e que aquele erro gerou um dano para o paciente. Então, são duas coisas distintas e que, no final, é necessário que haja uma caracterização. O terceiro qual é mesmo? O terceiro seria o que você falou, dos efeitos adversos. Os efeitos adversos. Efeitos adversos, tem uma coisa aleatórios. que o senhor não mencionou aqui e que me parece que foi fundamental no caso da... Foi no seu caso, Karina, que foi a falta de informação precisa ou de troca de informações precisas entre o paciente e o médico, no sentido de deixar o paciente consciente de todos os riscos, de todos os processos do tratamento, seja ele ambulatorial, seja cirúrgico, enfim. Não foi, Karina, você que teve um problema de o que o médico falou não era exatamente o que estava acontecendo? Não, na realidade, assim... Conta seu caso, por favor. Meu caso, deixa eu contar meu caso. Na verdade, eu tenho uma formação de área de saúde, eu trabalhei nos grandes hospitais de São Paulo, Einstein, Samaritano, trabalhei no Grupo Fleury fazendo gestão, minha formação é de área de saúde, tenho um MBA executivo em gestão de saúde, eu tenho pós-graduação em saúde, então eu conheço o background. Então, eu trabalho com médicos há muitos anos e eu conheço o background. O outro lado da história, não sou uma paciente leiga. Então, eu fui para o hospital com alguns sintomas gastrointestinais. Na época, tinha saído na Veja a capa, tava aquela epidemia de H1N1, achei que eu estava com H1N1, sei lá, enfim. Não teria ido em outras condições, mas por causa da epidemia, acabei indo para o hospital. E no hospital... Eles fizeram uma série de exames, cheguei lá muito cedo e fizeram uma bateria de exames, fiquei lá 6 horas, me vasculharam, porque aproveitam para faturar, né, em cima dos convênios, enfim. E depois disso, lá eu cheguei à conclusão, não era H1N1, não era aquela gripe, tinha dado, enfim. Fizeram os exames, eu falei, então vamos embora, porque já eram 4 horas da manhã. E eu continuava com aqueles sintomas gastrointestinais, chamaram um gastro, e esse gastro falou assim, olha, nós vamos retirar a sua vesícula. Eu falei, olha, eu nem sei onde fica a vesícula, porque eu nunca senti nada, eu como de tudo e eu não tenho problema nenhum de vesícula. Então, eu realmente não autorizo essa cirurgia. Eu estava deitada, estava mal, estava debilitada, enfim. Eu estava com a minha família lá, e ele falou, não, nós temos que tirar a sua vesícula. Eu falei assim, doutor... Eu sei, os sintomas que eu tenho não tem nada a ver com a vesícula. Tem? Ele falou assim, não, realmente não, mas isso a gente trata depois. Eu falei, não vai. Eu me recusei a assinar o termo de autorização. Eu disse, eu não vou assinar esse termo de autorização, eu não autorizo a cirurgia. E ele chamou a minha família do lado, longe, eu já estava deitada, enfim. Falou que eu iria morrer se não fizesse a cirurgia, naquele momento, às 4 horas da manhã, com 39 de febre. E... eles leigos assinaram, acreditaram no médico. A origem do seu problema era uma infecção alimentar. Exatamente. Eu estava com uma infecção alimentar. E aí era só voltar para casa que eu sou. E meus familiares assinaram o termo e eu acabei sendo operada de uma coisa que eu não queria. Isso mudou o procedimento nesse hospital, porque como gestora da área de saúde, eu tenho influência e conheço as pessoas. E neste hospital, a partir daquela data, eles proibiram que o paciente consciente fosse operado sem assinatura dele mesmo, ou, se ele não pode escrever, uma menção verbal com testemunhas de que ele autoriza aquele procedimento. O paciente tem direito de escolher sobre as ações que vão ser feitas sobre o corpo dele. O que aconteceu ali, só esse simples fato já é um crime. Doutor Carlos Alberto, então a gente está aqui ouvindo a história da Karina e pensando, primeiro, o cara fez uma imprudência porque ele não sabia qual era o problema dela, ele apareceu com a possibilidade de vesícula, mas embora nada clinicamente indicasse isso. Portanto, isso seria uma imprudência. Mas também uma imperícia... Não, imperícia não, né? Nesse caso, a cirurgia que ele fez, em tese assim, da vesícula, foi uma cirurgia bem sucedida, embora desnecessária, né? Não foi bem sucedida. Não foi bem sucedida? Não foi bem sucedida. Então é o segundo capítulo.
foi bem sucedido. Como foi o resultado? Acontece que quando você opera uma pessoa nas condições, não tinha a menor necessidade de fazer uma cirurgia, quanto mais de emergência e urgência nas condições que eu estava. Ele me abriu num quadro que eu estava com uma infecção gastrointestinal, quer dizer, uma cirurgia de vesícula que normalmente você é liberado do hospital em 2, 3 dias. Eu fiquei 15 dias internada, eu tive uma sepsemia, tomei mais de 8 antibióticos, fiquei assim debilitada e até hoje eu tenho sequelas por causa disso. Eu tenho um monte de restrições alimentares, eu comia tudo, eu nunca tive nenhum problema de alergia, nenhum problema alimentar. A minha vida era uma vida normal, pessoa saudável, normal. A partir dessa data eu tenho uma série de restrições alimentares, eu tenho um monte de alergias porque eu tive... Toda minha questão digestiva ficou bagunçada pelo excesso de antibióticos, pela retirada de vesícula, enfim. Uma série de sequelas que eu tenho até hoje por causa dessa imperícia, imprudência, negligência. E você, qual foi o seu, depois desse evento, depois de sair do hospital, qual foi a sua iniciativa? O que você fez? Bom, como eu conheço o background da história, eu trabalho... Você já trabalhava nessa área? Eu fazia gestão na área de saúde. Eu trabalhava em grandes grupos, eu cuidava de operações de área de saúde. Então, eu trabalhei no Grupo Fleury fazendo gestão, trabalhei no Salomão Isopp fazendo gestão, trabalhei no Hospital Samaritano, trabalhei em vários hospitais. Então, eu conheço o outro lado da moeda. Então, a primeira ação que eu tomei foi, no hospital, foi pedir que esse tipo de procedimento de que familiares autorizem, a não ser que o paciente esteja em coma e não tenha condição, e a família tomar uma postura... de que o paciente consciente tem direito de fazer a sua escolha, decidir pelo que ele quer fazer com o seu corpo. Ninguém, eu estou consciente, mesmo que eu tivesse um problema de vesícula, que não era o caso, eu tinha o direito de escolher se eu quero fazer a cirurgia ou não. E não nenhum familiar meu, se eu estou consciente e saudável, eu tenho o direito de optar. Olha, eu conheço um caso, minha mulher teve um problema parecido, ela tinha o que posteriormente se verificou como sendo líquidos no abdômen e tal, mas estava uma dor muito forte, não sei o quê. Tiraram o apêndice dela, já tinham aberto. Não, o apêndice tá bom, mas já que tá aqui, vamos tirar. Enfim, ela fez uma cirurgia e, enfim, não sei para que tiraram o apêndice dela, mas o problema que ela tinha continuou. Pois é, depois exatamente. Agora, eu fico em dúvida também, aqui sendo, né, justo, a gente tá aqui do lado de um médico e do lado de uma advogada que cuida de casos assim, e de você que faz gestão, né? Depois temos aí também a Cláudia, que é uma vítima de uma coisa aí muito mais grave. A gente vai falar daqui a pouco. Mas tem uma hora que o médico também tem uma responsabilidade enorme de salvar a sua vida. E ele, como qualquer outro profissional, tem uma intuição ou uma capacidade limitada de ver as coisas e tem que tomar atitudes porque o que ele não quer é que você piore, né? E aí eu fico pensando, fazendo uma analogia assim, né? Todo mundo, em todas as profissões, fica em dúvida ou escolhe, de repente, a solução que não é a ideal. Eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Perfeito. Agora, o que me parece grave no seu caso é que você teria que concordar. Exatamente. Não é? Exatamente. Na verdade, o Léo, eu concordo plenamente com o que você está falando e corroboro da sua opinião, mas a questão o médico é um ser humano, ele tem todo o direito de errar. Então, assim, a gente tem que contar com um percentual de erros, porque os médicos são seres humanos. É que a gente endeusa, normalmente a gente endeusa o médico, e ele tem essa questão de que ele tem que acertar sempre. E não vai acertar sempre, e a gente nem pode esperar um percentual de erro médicos. É aceitável. Agora, o que não é aceitável é que, por exemplo, no meu caso, um hospital que este médico é reconhecidamente um médico que eles chamam no jargão médico, um médico que opera gripe e que todos os outros médicos sabem e que o hospital também sabe e que isso é varrido para debaixo do pano porque ele gera faturamento para o hospital. Então, aí a gente está falando de outra coisa. A gente não está falando de erro médico. Erro médico, eu admito, são seres humanos, não são deuses, vão errar. Agora, quando tem um corporativismo desta forma, e por isso que o Brasil hoje tem como principal causa de morte no país, são 450 mil vítimas por ano
de mortes por erro médico não é câncer, não é ataque cardíaco, não é já assaltante. ganha de câncer? Ganha. É primeiro lugar de causa morte no Brasil, são 450 mil vítimas por ano. Primeiro lugar de causa morte no Brasil é erro médico. E isso não é só porque eles erram. A gente tem, assim, tem várias falhas. Muita faculdade que abriu, que não tem condição de formar médico, a estrutura às vezes não facilita. Eles são humanos, eles vão errar. Agora, esse corporativismo que encobre os colegas e sabem o que está acontecendo, de médicos que operam sem necessidade, de médicos que usam medicamentos bancados pela indústria farmacêutica e varre toda essa história por debaixo de pano, e o hospital encobre também, porque está gerando faturamento e faz vista grossa, isso é que aumenta o nosso número neste volume. Olha, esses números que a Karina Paratnik citou para a gente aqui são impressionantes, né? Da quantidade de gente vítimas de erro médico e quantidade de gente que morre. Morre mais gente de erro médico do que de câncer. Kátia é advogada e lida com esses assuntos, assim, especialista em direito do consumidor. A notícia que eu tenho aqui é que em 4 anos o número de processos por erro médico cresceu 140%. A pergunta é: está o cidadão mais consciente dos seus direitos, também com a possibilidade de pesquisar na internet para ver se o seu tratamento está de acordo com o que a maior parte dos médicos faz, enfim, se ele tem condições de pesquisar? Porque até 20 anos atrás, você acreditava no que o médico falasse. Verdade. E o médico tinha uma postura de deixa comigo. E não precisa te explicar porque você não vai entender. E aí você falava, não, peraí, eu quero entender o que está acontecendo, qual é a suspeita, talvez até para poder pedir uma segunda opinião, porque pode ser que alguém pense diferente do senhor, mas hoje em dia eu acho que isso é mais comum. O paciente questiona mais, o que é saudável, até para ele entender as limitações do tratamento dele e não ficar simplesmente passivo na história, né? Mas o aumento da quantidade de queixas se deve ao aumento da quantidade de erros ou a uma postura mais consciente dos pacientes brasileiros diante da classe médica? Eu respondo que seria os dois. Tanto o povo, a população brasileira, ela está mais informada, até pelas oportunidades da internet, ela está mais consciente. Ela hoje sabe exatamente, mas chegando ao exemplo dela, eu posso falar o seguinte: bem próximo à minha família tem uma pessoa que é portadora de angioedema hereditário. Essa doença traz muitas dores abdominais. E o acesso para descobrir se ela é portadora ou não, ela foi descobrir com 40 anos. E ela já tinha sido operada. Ela já tinha foram várias vezes para os hospitais achando que era alergia, e ela era portadora de uma doença raríssima. Então, assim, há casos e há casos. A gente tem que analisar, conforme bem o doutor colocou, a situação. Você imagina, chega uma pessoa dentro do hospital com fortes dores, com fortes